Graças a Deus. Boa noite, irmãos, que Deus nos abençoe. Nós estamos gratos, estamos na casa do Senhor nesta noite para mais um culto de oração, um momento na presença do nosso Deus. Vamos nos colocar de pé? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Nossos irmãos, ouvintes, cada pessoa que nos assiste, que Deus abençoe cada família. Estamos juntos mais uma vez, porque Deus tem cuidado de nós, Deus tem nos abençoado, tem nos ajudado. Amém? Graças a Deus. Nós vamos ler as Escrituras, o Salmo 51. Salmos capítulo 51. Glória a Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor, segundo a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal diante de teus olhos. De modo que és justificado quando falas, e puro quando julgas. Certamente em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Certamente tu amas a verdade no íntimo, no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria. Regozijem-se os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Amém. Senhor Deus, Pai querido, nessa hora, Senhor, te agradecemos pela tua bondade, te agradecemos por esta oportunidade, Senhor, que o nosso Pai querido nos concede estarmos na tua casa. Senhor, ajuda-nos. Senhor, perdoa nossas falhas. Senhor, nos abençoa. Nós viemos aqui à casa de Deus nessa noite para te adorar, para te louvar, te exaltar e meditar na tua palavra, Senhor. É uma noite de oração, é uma noite de reflexão na tua palavra. E, ó Deus, que nós possamos a cada dia de que virmos a tua casa, que nós possamos vir com um espírito desarmado, Senhor, para que cada um de nós possamos receber a tua palavra em nossa alma, em nossos corações, Senhor. Recebe, Pai, tudo o que vai ser ministrado na tua casa nesta noite, para a honra e para a tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós pedimos a tua bênção e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos. Graças a Deus. Vamos cantar para Jesus 276. 276.
Conversão. Ó quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu, e seu sangue verteu para salvar a um tão pobre pecador. A um tão pobre pecadores, eu e você. Mas como Deus é bom, como Deus é maravilhoso. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar a um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fez, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, foi na cruz. Oh, glória a Deus! Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mais um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri. Graças a Deus. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar a um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Amém, amém. Glória a Deus. O Salvador 419 do nosso inário. Glória a Jesus. O Salvador. Glória a Deus. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando a tristeza invade sua alma, quando das mágoas só resta
ferida. Quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ter um Salvador. O Salvador, Ele é Jesus, que por você morreu na cruz. Sua vergonha e o seu desprezo Ele levou. Carregue a sua cruz juntinho dele, te torna capaz. O amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando a tristeza invade sua alma, quando das mágoas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ter um Salvador. O Salvador, Ele é Jesus, que por você morreu na cruz. Sua vergonha e o seu desprezo Ele levou. Carregue a sua cruz juntinho dele, que a força dele te torna capaz. O amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Amém. Amém, amém, Jesus. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor com mais um hino, número 88. Glória a Deus. Cristo tem poder. Número 88. Glória a Deus. Na Bíblia está escrito no Novo Testamento, em Caná da Galileia, Jesus foi num casamento. 88. Vamos cantar para Jesus com alegria, com gozo na nossa alma. Na Bíblia está escrito no Novo Testamento, em Caná da Galileia, Jesus foi num casamento. Água em vinho deu ao povo para beber, mostrando sua graça, seu amor e seu poder. Cristo tem poder, Cristo tem poder, Cristo tem poder, aleluia, tem poder. Cristo tem poder, Cristo tem poder, Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Jesus curou um cego entrando em Jericó, salvou a samaritana lá no poço de Jacó. No Monte das Oliveiras a multidão acompanhou, 5 pães e 2 peixinhos, 5.000 alimentou.
Cristo tem poder, Cristo tem poder, Cristo tem poder, aleluia, tem poder. Cristo tem poder, Cristo tem poder, Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Na cidade de Naim estava uma mulher chorando, o seu filho ia para o túmulo e o povo carregando. Jesus parou o enterro e o povo apavorou. Jesus chamou o morto e o morto levantou. Cristo tem poder. Cristo tem poder, aleluia, tem poder. Cristo tem poder, Cristo tem poder. Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Jesus fez maravilhas no deserto da Judeia, curou em Samaria e também na Galileia. Em Cafarnaum milagre também fez, curou lá no caminho 10 leprosos de uma vez. Cristo tem poder, Cristo tem poder, Cristo tem poder, aleluia, tem poder. Cristo tem poder, Cristo tem poder, Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Jesus fez maravilha, está fazendo e vai fazer, só não faz na sua vida é porque você não crê. Ele salva o pecador, dá alegria, gozo e paz, cura toda enfermidade e expulsa Satanás. Cristo tem poder, Cristo tem poder, aleluia, tem poder. Cristo tem poder, Cristo tem poder, Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Amém? Aleluia, graças a Deus. Cristo tem poder. Vamos para as ofertas. Graças ao Senhor. Graças a Deus. Louvado seja Deus.
Deixa-me ver aqui mais um hino para nós louvar ao Senhor. Vamos ver se nós canta 167. Glória a Deus. A minha âncora é Jesus. Cento e 67. Meu barco vai navegando sobre as ondas deste mar. As ondas já se levantam, querendo tragar minha nau. Mas eu tenho uma âncora em que posso confiar. Esta âncora é Jesus. Veio para nos salvar. Amém? Aleluia! Meu barco vai navegando sobre as ondas deste mar. As ondas já se levantam, querendo tragar minha nau. Mas eu tenho uma âncora em que posso confiar. Esta âncora é Jesus, veio para me salvar. Minha âncora é Jesus, minha âncora é Jesus. Venham os ventos, venham as ondas, tempestade o que vier. Meu barco vai navegando, viajando pela fé. Certa vez aconteceu com os discípulos do Senhor. Eles iam navegando juntos com o Redentor. De repente uma tempestade contra o barco levantou, mas ali estava a âncora, que é Jesus o Salvador. Minha âncora é Jesus, minha âncora é Jesus. Venham os ventos, venham as ondas, tempestade o que vier. Meu barco vai navegando. Não importa se meu barco seja forte ou fraco aqui, o importante é a âncora que dá o sustento ali. Tenho visto lindos barcos naufragando por aí, por faltar-lhes esta âncora que é tudo para mim. Minha âncora é Jesus, minha âncora é Jesus. Venham os ventos, venham as ondas, tempestade o que vier. Meu barco vai navegando, viajando pela fé. Amém! Graças a Deus! Aleluia, aleluia. 106. Vamos cantar somente este hino para nós encerrar a parte dos louvores. Finda a lida terreal. Acho que a irmã Maria conhece esse hino. Eu estou aprendendo este hino. É muito lindo este hino, mas eu não sei cantar ainda. Estamos aprendendo. Finda a lida terreal, quando já do rio além, nesta vida tão gloriosa me encontrar. Sei que lá meu Redentor sorridente eu hei de ver, entre todos o primeiro a me saudar. Amém?
Finda-lhe da terra real, quando já do rio além, nesta vida tão gloriosa me encontrar. Sei que lá meu Redentor, sorridente eu hei de ver, entre todos o primeiro a me saudar. Hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Ó que elevo divinal, o seu rosto a contemplar, no crepúsculo do dia perenar. Como então meu coração, ó, não há de ali louvar, pela graça e compaixão celestial. Hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Pelas portas de Sião, com as vestes a brilhar, onde à noite o pranto não se encontrará. Entre canto angelical a meus passos de guia, perto cimo e perto eu hei de vê-lo então. Hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Amém, amém. Glória a Deus. Este é o desejo da nossa alma. Graças a Deus, redimidos junto dele, nós estaremos. Hei de ver o nosso Salvador, os sinais dos cravos nós vamos contemplar. Lá nós não vamos dizer parece com ele, talvez seja ele, não. Ali nós vamos dizer era esse que nós tanto almejávamos ver. Que coisa gloriosa, que coisa maravilhosa é a fé de um cristão, é a fé de uma cristã. Assim como ele é, o veremos face a face. Glória a Deus. Então nós encerramos por aqui os louvores, que Deus possa ter recebido e traduza corretamente aos nossos corações, porque é o nosso desejo, foi o nosso desejo louvar, exaltar na presença dele com cânticos. Então vamos meditar um pouquinho aqui nas Escrituras e depois vamos falar com Deus através da oração. Glória a Deus. Nossos irmãos, nossos ouvintes, sempre tem pessoas diferentes nos assistindo, nos ouvindo. Eu quero dizer que todos são bem-vindos nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, para nós é um prazer muito grande estarmos juntos, se alimentando do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Nós vamos refletir aqui, vamos trazer mais uma vez às nossas mentes o capítulo 2 do livro de Atos.
Atos capítulo 2, referindo-se à descida do Espírito Santo no Pentecoste. Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Atos capítulo 2. Graças a Deus. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Jesus, ele antes de mandar os discípulos pregarem o Evangelho, anunciar as boas novas de Cristo, porque pregar o Evangelho de Jesus Cristo é anunciar as boas novas. Ele pediu que os discípulos ficassem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. Enquanto eles não tivessem recebido o Espírito Santo, eles não poderiam sair do cenáculo. E aí eles estavam juntos aqui, cumprindo-se o dia de Pentecoste. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, ali no cenáculo, em Jerusalém. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E aí eles falando em línguas estranhas e glorificando a Deus e profetizando, as pessoas que viram, os incrédulos que viram, disseram: eles estão bêbados. Eles estavam reunidos ali, era bebendo. Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, perguntando uns aos outros: não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como é que os ouvimos, cada um na nossa própria língua nativa? Partos, medos e elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, Judeia e Capadócia, Ponto e Ásia, Frigia e
Panfília, Egito e partes da Líbia, perto de Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos os temos ouvidos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Então, juntos ali, alegres, se maravilhando, a Bíblia diz no versículo 12 do capítulo 2, todos se maravilhavam e estavam perplexos, perguntando uns aos outros, que quer dizer isto? É o que eles estão falando que ninguém entende? Por isso que a Bíblia diz, quando um homem ou uma mulher falarem línguas estranhas, que haja intérprete. E se não tiver, fale você consigo mesmo e com Deus. Outros, porém, zombando, diziam, estão cheios de vinho. Mas aí Deus levanta o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo. Levanta o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes, homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais. Alguém foi lá cochichar no ouvido de Pedro? Mas quem sabe ali estavam gritando, estão bêbados, estão cheios de vinho. Pedro não disse, vocês estavam gritando, ele disse, vós pensais. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas, naqueles dias, e profetizarão. Farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O cristão, como é que um homem e uma mulher vai invocar o nome do Senhor? Muitos usam o nome de Deus em vão. Sem de Cristo tem poder, está repreendido em nome de Jesus. Isso é usar o nome do Senhor em vão, porque não crê na palavra, não pratica a palavra, não obedece à palavra, mas usa o nome de Deus em vão. Homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. Este homem vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus,
Tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Mas Deus o ressuscitou, soltas as ânsias da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, não serei abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, ainda a minha carne há de viver em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para assentar sobre o seu trono. Aleluia! Nesta previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada na morte, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Ele pregou, ele profetizou, ele prometeu, ele falou que ao terceiro dia ele ressuscitaria. De sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouves. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por estrado de teus pés. Portanto, saiba com certeza toda a casa de Israel, que a este Jesus, ouça isso, você que está me assistindo, você que está me ouvindo. Portanto, saiba com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Pedro, ali ungido com o Espírito Santo, pregando estas verdades, e as pessoas ouvindo. Muitas pessoas estavam atentas ao que o apóstolo Pedro estava falando. E eles, ao ouvirem isto, se arrependeram por terem crucificado ao Senhor Jesus Cristo. Ficaram compungidos-se em seus corações e aí perguntaram ao apóstolo Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? O que nós faremos para que nós possamos receber o perdão de nossos pecados, para que nós possamos ficar livres desta condenação? O apóstolo Pedro disse: arrependei-vos. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Então, meu irmão e precioso ouvinte,
Se você desceu às águas, o pastor, o presbítero, o apóstolo, o profeta, como você queira chamar, com o seu líder espiritual aqui na terra, te levou às águas, disse: irmão João, irmão José, irmão Alexandre, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero dizer para você, nesta noite, de acordo com as Escrituras, este batismo que você foi batizado nas águas não tem validade diante do Senhor. Para que você possa ficar livre, para que a sua alma possa ser lavada, você possa se tornar livre dos teus pecados, como se nunca você tivesse cometido nenhum pecado. Você tem, meu amado e precioso ouvinte, descer às águas em nome do Senhor Jesus Cristo. Ali, quando Jesus falou em Mateus 28, 19, ele estava com os discípulos. Ele não tinha ainda derramado o seu sangue. A Bíblia o diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E quando nosso apóstolo Pedro está pregando aqui em Atos 2, 38, o sangue do Senhor Jesus Cristo já tinha sido derramado. Disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe, os vossos netos, os vossos bisnetos, os vossos tataranetos, tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Aleluia! E Ele está chamando nesta noite. Ele só vai parar de chamar um pecador para se arrepender quando a porta da graça se fechar. Aí, meus amados ouvintes e irmãos, quando a porta da graça se fechar, aí cessa-se a misericórdia e segue-se o juízo. E o juízo é sem misericórdia. Você vai rejeitar? Você vai abandonar essa oportunidade que Deus está te concedendo, meu irmão ouvinte? A promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Com muitas outras palavras dava testemunho e os exortava dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Os que de bom grado receberam a sua palavra, aceitaram o Senhor Jesus Cristo naquele dia, foram batizados. Naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, foram batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Amém? Graças a Deus. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E aí, dali para frente, cada um ia para um lugar, chegava lá pregando. Muitos eram batizados só, batismo para arrependimento. E o apóstolo Paulo saiu pregando, e ele chegou em Éfeso ali, passou numa casa, tinha uns irmãos, e ele começou a pregar. Começou a pregar e perguntou para as pessoas: recebeste vós já o Espírito Santo?
Ali foi dizer: você já foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo? Você foi batizado nas águas? E eles disseram: não, nem sequer ouvimos que haja o Espírito Santo. Tornou-lhes ele: em que fostes batizados então? Como é que você foi batizado? E eles disseram: nós fomos batizados no batismo de João. João pregando, gritando ali contra o pecado, chamando pessoas incrédulas como serpente e raça de víbora, que mandou vocês fugir. Mas essas pessoas aqui, elas foram batizadas nas águas no período de João Batista para arrependimento. E aí o apóstolo Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce. Dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir. Quem era que via depois de João? Jesus Cristo. Ele disse que eu cresça, que eu diminua e tu cresça. Que o Senhor cresça e que eu diminua. Quer dizer, João parou e aí Jesus continuou pregando. Eles foram questionar, eles foram dizer: Paulo, não, a gente já foi batizado, tá bom demais. Aí esse povo que é batizado em nome da Trindade, isso não tem validade nenhuma, meus irmãos. Com todo respeito, com todo temor, se eu não tivesse respeito, se eu não tivesse amor pela tua alma, eu diria: não precisa você se batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas eu amo a tua alma, por isso que eu digo nesta noite, diante de Deus, Ele é a minha testemunha verdadeira, e diante de você, se você foi batizado nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, Deus não te reconhece como um homem, como uma mulher batizada nas águas corretamente. Não, você só tem validade, o teu batismo nas águas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque aqui a Bíblia diz que foi as primeiras conversões. Atos 2:38, as primeiras conversões ali, as pessoas ouviram a palavra, se arrependeram dos seus pecados e foram batizados em nome de Jesus Cristo. E que graças a Deus que aqui tem pessoas que estão lutando fielmente, aguardando com ansiedade, ansiosos para aquela grande hora. Ali não haverá choro, ali não haverá dor, ali não haverá lamentações, ali só haverá paz, só haverá alegria, só haverá gozo na alma. Graças ao Senhor Jesus. Quando ouviram isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Foram batizados nas águas. O apóstolo Paulo impôs as mãos sobre eles e veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Mas eram muitas pessoas? Não, a Bíblia diz que ao todo eram uns 12 homens. Quem sabe tinha alguma mulher, mas naquele tempo a mulher não contava. Mas que coisa maravilhosa! Isso, tomar uma posição, saber que você foi batizado nas águas em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, você só se posiciona para ser batizado corretamente em nome do Senhor Jesus Cristo. É muito duro dizer isto, irmão, mas é a verdade. Só se você for um eleito. Só se você for um filho de Deus, você não terá vergonha de voltar atrás e dizer: eu fui batizado errado, mas eu quero ser batizado como a Bíblia ensina, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?
Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, meu ouvinte. Se você não decorou isso, anota aí na tua Bíblia e vai meditar-te nessas coisas. Atos 2, até o versículo 42 e Atos 2:38 ali. Foram batizadas naquele dia quase 3.000 pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo. E dali para frente, a igreja de Jesus Cristo, a igreja primitiva, só cresceu. Você pensa que os apóstolos brigavam ali entre si? Não, ali havia harmonia entre eles. Eles não estavam interessados em ministério, não, ali eles estavam interessados em alma. Uma alma é preciosa diante do Senhor. Ele morreu no madeiro da cruz, derramou seu sangue precioso para salvar a minha alma, salvar a tua alma, porque ele viu, sem salvação nós iríamos para o lago de fogo. E que graças a Deus que nós aceitamos, e aqui estamos caminhando pela fé que uma vez foi dada aos santos. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé? Amado Deus, soberano Pai, obrigado, Senhor, por esta meditação tão rica, tão preciosa. Aonde estaríamos nós, Senhor, se o profeta de Deus, ungido pelo Espírito Santo, não tivesse mostrado estas verdades para nós? Hoje nós estaríamos contra Deus. Hoje nós estaríamos dizendo que a doutrina da Trindade é verdadeira, enquanto é uma farsa, Senhor. Pai, obrigado. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pela tua bondade. Obrigado pelas tuas maravilhas, Senhor. O dia foi longo, o dia foi trabalhoso, cansativo, mas ao chegarmos na tua casa, entrar nas tuas portas, o cansaço vai embora. E o desejo é de falar desta bondade, deste evangelho puro, deste evangelho santo, deste evangelho glorioso, deste evangelho que salva o pecador, deste evangelho que cura o enfermo, deste evangelho que ressuscita o morto que está morto na droga, morto no pecado. Este evangelho é vivo. Este evangelho transforma vidas. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por tudo, meu Deus. Eu sei que há pessoas que precisam de um pedido de oração. E entre estas várias pessoas está o meu tio Damião, Senhor. Ali no estado do Paraná, Senhor. Pai, pessoas convém ser, Pai. Ele falou muitas vezes que ouviu o testemunho de P.R. Green, ouviu falar que Deus prometeu que enviaria um profeta, ouviu falar da palavra de Deus. Apenas eu peço, Senhor, que tenha misericórdia dele. Está enfermo, está precisando da mão do Senhor. Tenha um olhar de compaixão para ele, Pai, nesta noite, um olhar de misericórdia. Se o Senhor quiser, se o Senhor desejar, Pai, restaure a saúde dele, Pai. Nós oramos com amor, nós oramos com misericórdia.
porque nós sabemos o que o Senhor fez por cada um de nós, o que o Senhor fez por cada pecador, por cada pecadora. Cada doente o Senhor curou. Pessoa cheia de demônio, o Senhor só em falar, os espíritos foram expulsos e as pessoas te seguiam, iam viver uma vida cristã de acordo com a tua palavra, Pai. Ajuda, Senhor, há muitas pessoas carentes de oração, precisando, e muitos não sabem se expressar diante do Senhor. E nesta hora nós oramos pedindo, Pai, ajuda cada um. O teu amor é grande, a tua misericórdia está estendida sobre cada pecador. O Senhor está com as suas mãos estendidas, chamando: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu quero aliviar deste jugo pesado. Ajuda, Pai amado, cada ouvinte nosso, cada irmão que parou para estar juntos conosco através da nossa live nesta noite, que eles possam refletir nesta palavra que ouviram nesta noite, Pai. Precisamos nos arrepender, precisamos aceitar o Senhor Jesus Cristo verdadeiramente, e aquele que ainda não desceu às águas, em nome do Senhor Jesus Cristo, está na hora, meu ouvinte, arrependam-se dos seus pecados, aceite o Senhor Jesus Cristo. Não viva um evangelho falso, não viva uma vida de hipocrisia, seja verdadeiramente cristão. Eterno Deus, Pai amado, nos ajuda, Senhor. Que domingo à noite nós possamos estar aqui na Tua casa, alegres, com saúde, exaltando e glorificando o Teu nome que vive e reina para todo sempre, Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós oramos, Pai, pedindo, Senhor amado, a sua preciosa bênção. Vamos retornar aos nossos lares. Leva-nos em paz, nos guarda, nos protege e dê-nos um sono reparador e um ótimo dia abençoado amanhã. Guia nossos passos na Tua verdade, ó Pai, porque a Tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus Cristo, abençoa cada ouvinte nosso, cada irmão, cada irmã que veio à Tua casa nessa noite, e os que não puderam vir também, Senhor, abençoa da mesma maneira, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Obrigado a todos vocês que vieram, obrigado a você que nos ouviu, que nos assistiu. Deus recompense a cada um, e até domingo, às 19 horas, juntos estaremos mais uma vez, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Deus vos abençoe. Obrigado a todos.